vou passar a palavra para o plenário, mas antes eu tenho que agradecer muito a Luciana. Eu assisti a duas versões dos diálogos, né? Assisti, na verdade, uma versão dos diálogos do Rio de Janeiro, eu sabia de um do interior de São Paulo, e falava sempre muito com a mão. Nós precisamos trazer a questão da segurança pública no campo, porque ela reproduz o mesmo modelo de violência que encontramos na cidade. O campo está fortemente armado e as forças de segurança em proteção ao latifúndio contra populações tradicionais, repetindo a mesma história inaugural que eu falei no início dessa manhã de hoje. Essa história que invade territórios, produz a escravidão e cria as grandes cercas. Então, com as forças de segurança protegendo, enfim, esse grande latifúndio do restante da população. Então, eu vou aqui... gente, alguém, por favor, com o microfone organize, porque são bracinhos ali, e pedindo que vocês amanhã estejam aqui também, que a Cacique Babal também vai dar também, enfim, outra liderança para falar. Gente, por favor, distribuam ali o microfone. Agora, a gente vai combinar uma coisa. São já 7 horas. Cada pessoa vai fazer perguntas muito curtas, diretas, objetivas. De mamona, plantadores de algodão, na região de Afrânio, na região de Juazeiro também. E esse pessoal todo, até hoje, nunca recebeu indenização do Grupo Coelho do Petroleira. O Grupo Coelho, que é do Fernando Bezerra Coelho, que é deputado federal, que o filho dele hoje é o ministro das Minas e Energias. E esse pessoal todo faliu, usou o dinheiro da Sudene, da Finó, e tem pobres lá, passando necessidade há 30, 40 anos atrás. E tem indústrias Coelho falida no Piauí, Picos e outras regiões, como a senhora citou, o problema de Santa Maria da Vitória, que eu conheço muito bem. A mesma coisa tem com o problema de Sobradinho, da Chesf, quando foi Casa Nova, Santo Sé, Vila Marcado foi invadido pela barragem de Sobradinho, e até hoje tem gente, né, que não receberam indenização de suas casas, de suas terras. Eu queria que você, que eu conheço muito bem, Jorge Cury e todo mundo lá, ligado à sua família, Luciano, que você comentasse sobre esse pessoal que está lá esperando há mais de 30 anos essas indenizações. Eu quero parabenizar. Mas especialmente eu quero cumprimentar o Luciano Cury, porque eu a conheço como ele está trabalhando muito tempo. E então os projetos lá eu queria que ela comentasse, principalmente com a falência do Grupo Coelho, onde tem lá arquitetura e obras e indústrias falidas, né? Porque a gente tem muita gente que tem computadores de mamônica, computadores de algodão, na região de Afrânio, e esse pessoal todo até hoje nunca recebeu indenização do Grupo Coelho do Petroleiro. O Grupo Coelho, que é do Fernando Bezerra Coelho, que é deputado federal, o filho dele hoje é o ministro das Minas e Energias, e esse pessoal todo faliu, usou o dinheiro da Sudene, da Finó, e tem pobres lá, passando necessidade há 30, 40 anos atrás. E tem indústrias Coelho falida no Piauí, Picos e outras regiões, como a senhora citou, também de Santa Maria da Vitória, que eu conheço muito bem. A mesma coisa tem com o problema de Sobradinho, da Chesf, quando foi Casa Nova, Santo Sé, Vila Marcado foi invadido pela barragem de Sobradinho, e até hoje tem gente, né, que não recebeu indenização de suas casas, de suas terras. Eu queria que você, que eu conheço muito bem, Jorge Cury e todo mundo lá, ligado à sua família,
pessoal que está lá esperando há mais de 30 anos essas indenizações. Eu quero parabenizar Eduardo. Conte comigo, sou policial militar, tenho 66 anos e o meu filho, com 28 anos, começou na juventude nas drogas. Se tivesse descriminalizado as drogas, o meu filho teria a oportunidade do comando da Polícia Militar da Bahia e outros policiais civis e militares ajudar que meu filho não chegasse no fundo do poço e depois ser morto com 8 tiros, com armas diferentes. E eu saí daqui de Salvador para enterrar meu filho em Vitória da Conquista, onde eu criei a Casa do Menor abandonada, tirei crianças da rua e a gente fez um trabalho que zerou a questão da criminalidade. Foi por isso que eu fui convidado para mostrar como o policial militar deve trabalhar fardado e desarmado. Parabéns, estamos à disposição do movimento. Ao companheiro aí, o trabalhador em segurança pública, é uma grande oportunidade de eu ver representante do Fórum Brasileiro de Segurança aqui, entendendo? Meu forte abraço, entendendo? E que Deus me fortaleça e tenha coragem de fazer isso. Só que eu faço parte da criação das academias de militares e policiais protagonistas de humanismo e desenvolvimento social e turístico da Bahia e do Brasil. Nós não queremos ser coitadinhos policiais que o comandante venha me chamar a atenção. Isso porque, na hora do policial casar, o comandante não atrapalha. Na hora dele ir para a Universidade Federal, estudar na UNEB ou qualquer, isso o regulamento não impede. Isto é mentira. Eu moro no Tranqueiro Neves. Se eu querer me envolver, eu moro de aluguel, sou sargento, ganho como tenente, moro de aluguel, não tenho bicicleta, igual uma música que tem aqui, o Lepo Lepo, porque eu trabalho na área do terceiro setor. Eu, antes de ser polícia, durante e agora na reserva, eu sou cidadão. Então, esse de coitadinho de policial, não. E toda terça-feira eu estou na comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Mas estava em outro evento e não assisti a palestra da senhora. Mas não fui, mas assisti 2 vezes na televisão. Então, para todos os 3 aqui, eu sou autor da proposta a nível nacional para criar os conselhos democráticos, humanitários e segurança pública na área urbana, comercial, na área rural e turística. Agora, vocês têm que fazer um evento para encerrar, é justamente isso. Em nome de todos os policiais, eu vou ficar um minuto a mais, calma. É que esse auditório que está aqui vazio, antigamente, quando a gente fez uma parceria com a Universidade Federal, os soldados vinham para cá, o soldado vinha, tinha vez e voz. Depois cortaram isso, depois da greve de 2001. Então, nós estamos lutando que no dia, às 15 horas do dia 14 de março de 2025, completa 30 anos de um trabalho para humanizar, uma polícia humanitária. Para encerrar, foi 140 mil pessoas para entrar na polícia, na sua maioria negros, universitários, rastafari, homens e mulheres da periferia. E que polícia é essa que nós estamos falando? Um abraço de um coração de todos. Boa noite, meu nome é Legia Ribeiro. Eu fico muito infeliz de... Agora? Eu não estava vendo. Eu fico muito infeliz de ver esse debate sendo o último a ser colocado, né? Porque, infelizmente, agora que a gente está falando com pares e fica difícil fazer provocações a quem está na estrutura. O que me coloca numa questão de que, quando se fala hoje era preciso modificar as pessoas, né, para a estrutura mudar. Eu discordo, né? É preciso mudar a estrutura no sentido ideológico, porque o poder está aí, a estrutura ela corrompe, né, e que as pessoas acabam se submetendo a exemplo da política manicomial, né,
da assistência de saúde mental, que está aí, né, já está aí há um certo tempo, mas a estrutura ainda permanece a mesma. Mudaram-se algumas pessoas, mas a estrutura ainda está aí muito forte, né, onde o processo de medicalização e psiquiatrização fica muito latente, dificultando outras mudanças. E aí fica a minha pergunta: se esse debate, se o debate da segurança pública, né, nesse sentido democrático, se quer, ele não deve inverter a ordem, né, se é hegemonicamente dentro do Estado, em todas as esferas, que é a política de centro para a periferia, seja em termos de investimento, seja em termos de ações, seja em termos de tudo, né? Porque a gente não vê, por exemplo, a partir do debate de hoje à tarde, a Praça pode me dizer, quais são as práticas policiais que foi dito hoje de tarde, de informática, de ação social, etc., que são valorizadas dentro da estrutura da Polícia Militar, comparado à quantidade de pessoas, policiais são valorizadas por conta de pessoas que são presas, de armas que são detidas, de morte de grandes criminosos, né? Então fica essa questão. E, infelizmente, ratifico esse debate agora está sendo entre pares, né? Então acho que pensar a provocação desse espaço, onde se mude a estrutura, inclusive, do debate, trazendo esse debate para a centralidade no início, para que os promotores e promotoras e juízes que estavam aqui presentes, que discordaram, e que é preciso discordar mesmo, se atencionar o espaço, para que eles se coloquem. Porque a promotora que estava ali hoje cedo, que deu aquele piti, que foi uma coisa assim, do ponto de vista da racionalidade, né, não ultrapassou uma questão do diálogo, né, a estrutura de poder se mostrou bastante explícita, não está aqui para escutar essas coisas, infelizmente. Não está aqui para escutar Rose, né, está ali sobrevivendo totalmente martirizada por todo o processo que ela passa lá no Rio dos Macacos. Então, mais ou menos isso. A minha colocação é para a doutora Débora Duprat, que nós estamos falando tanta exclusão aqui, né? Todo tempo, exclusão. Eu sou policial civil, meu nome é Marcos Souza, já me apresentei pela manhã. É o seguinte, você falou que não divulga a questão dos 100 policiais mortos, eu acho que pode ser até uma opção, mas eu me senti excluído nessa situação, porque existem as mortes, elas são divulgadas de uma forma ou de outra, e quando o policial é trabalhador, ele está na violência, ele é obrigado a ir até a violência. Então, eu não saio de minha casa, gente, querendo matar ninguém de manhã cedo. Eu quero voltar, eu estou aqui rezando, eu tenho mulher, filha, filho, e eu quero voltar para minha casa. Eu me solidarizo com aquela colocação do policial ali que foi morto. Nós tivemos um policial que ele trabalhou 30 anos, há 4 meses ou 6 meses, não sei, um pouco mais e um pouco menos disso, foi morto nesse instante porque estava no bico, né? Depois de ir para a reserva, ainda tem que trabalhar, e foi morto por pouco tempo. Ele não era um policial violento, não era uma boa pessoa, ele era um policial. Então, quando não se coloca, nós estamos talvez jogando e criando a intolerância entre a sociedade, porque a gente não pode divulgar que o policial, então fica muito pessoal. Então, eu me senti excluído. Eu sou negro, sou de religião de matriz africana, né? Venho de periferia, hoje me dou o luxo de ser um mestrando, está concluindo meu mestrado em segurança pública, sou especialista em prevenção de violência e promoção de segurança e cidadania. Então, quando eu venho para esses debates, eu ouço isso, eu me sinto mais uma vez excluído. Imagine, para me manter até aqui, o que eu não passo, e sou policial, e volto da periferia, ando na periferia, trabalho com movimentos sociais. Então, quando eu vejo que um trabalhador que não se pode, né, ou que não se dê, pelo menos uma valorização a quem sai de sua casa, não pode se eximir, porque vai responder por omissão. Então, eu não estou no meio da violência porque eu quero, né? Assim como eu não posso também dizer que quem se marginalizou é porque quer, porque eu vim
Hoje, a maioria de meus amigos estão mortos, né? A maioria mortos por polícia. E eu não me deixei contaminar por isso e estou aqui. Agora me sinto mais uma vez excluído, como me sinto na questão hoje religiosa, né? Onde nós estamos vendo aí essa luta. Então, sou excluído mais uma vez com essa colocação da senhora. Vejo que eu saio de minha casa. Inclusive, nós estamos no Outubro Rosa, não vi ninguém com alusão. Eu saio de minha casa hoje, eu, minha filha e minha esposa, com o nosso símbolo do Outubro Rosa. Isso é uma amostra de cidadania. Eu não saio com o espírito armado, mas saio armado porque sou obrigado. Obrigado. Eu só tenho... E a senhora sabe a luta do território, todo esse território quilombola e pesqueiro. Eu não sei se amanhã a senhora está aqui, né? Mas assim, eu também não sei se amanhã eu estou viva. E a gente está nesse sistema aí de uma máquina de moer gente, e a gente não sabe o dia da manhã, pertence a Deus em primeiro lugar, mas a gente sabe como é que está o sistema aí. A gente é uma comunidade vizinha, que era o município de Simões Filho, próximo a Dandá. Lá em Dandá tem uma liderança que está ameaçada à morte, segundo a informação dela. E assim, quando ela chega nos espaços, ela tem medo de denunciar. Né? Então, a gente viu o exemplo da morte de Pinho. Antes de Pinho ser assassinado, pediu ajuda. E a justiça é lenta para nós. Né? Só funciona, doutora, quando uma mãe está desesperada e vai lá no mercado e rouba uma lata de leite para poder dar ao seu filho e passa não sei quantos anos lá na cadeia. Né? Então, assim, o sistema é esse aí. E, ou seja, a gente está com muito medo, mas a gente não vai abandonar a luta. A gente está correndo atrás das nossas cartas de alforria, que é dos territórios quilombola. A gente sabe que a gente está correndo um risco aí em questão da votação da DIN. E a gente vai estar lá em Brasília, mas não é por isso que a gente não vai lutar. E assim, eu estou com muita preocupação em questão do nosso território, porque as nossas vidas estão sendo retiradas antes de Deus marcar o dia, né? Eles estão retirando nossas vidas, porque a gente está denunciando e a gente não tem nem o direito de denunciar. E aí, quando tem a investigação, a primeira coisa que bota na frente é a questão do tráfico de droga. O verdadeiro culpado não paga o que mandou, na verdade. A justiça não funciona, porque ali existe, no caso lá, existe em questão da Marinha de Guerra do Brasil, em questão do militar, nas outras comunidades, em questão das empresas, o alto negócio aumentando dentro da comunidade, destruindo as nossas vidas, em questão dos fazendeiros também. Então, assim, tem um contexto por trás dessas violências e a gente não vê no jornal quem é o verdadeiro mandante, né, sobre os assassinatos que estão acontecendo nas comunidades quilombolas, nas comunidades pesqueiras, nas comunidades dos índios, né? Ninguém escuta que foi o verdadeiro que mandou. E em qualquer momento a gente pode ter essa surpresa lá dentro do território, né? Aonde também, assim, eu estou muito preocupada que a gente deve de retirar uma pessoa dentro do território, porque ele foi espancado no dia 1º de agosto de 2015, como eu falei mais cedo. E através desse espancamento eu perdi meu pai, que ele foi ameaçado e infartou. E nisso a gente deveria tirar essa pessoa, porque um militar anda com um carro paisano, com a arma dentro das pernas, e aonde a gente vai no mercado, seja lá onde for, a gente encontra ele e ele intimidando a gente, com aquela arma dentro das pernas.
Né? E aí outra coisa, eu faço uma pergunta à senhora também. A Polícia Federal estava aí mais cedo e ele falou que foi impedido de ir para frente em questão da investigação. Eu fiquei muito preocupado porque, assim, em questão o Ministério Público Militar, a gente não tem confiança porque não vai para canto nenhum, doutora. A gente pede ajuda ao Ministério Público Federal, apesar que o doutor Leandro teve uma reunião dentro da comunidade, que é o governo federal negociando as nossas vidas, retirando a água do território, na verdade, e aí ele saiu do meio da reunião, que a gente nem viu a hora que ele saiu. E a gente pede à senhora, a presença da senhora, no dia 11 de novembro, em questão sobre um seminário que a gente está puxando para dentro do território em questão das nossas vidas, que é água, terra e racismo ambiental. E a gente pede a presença da senhora nesse seminário, porque é super importante, porque tratando em questão de direitos humanos. Né? E a senhora puxou algumas audiências, né? E foi super importante essas audiências. A gente está pedindo ajuda mais uma vez, como a gente teve em Brasília esse ano, para puxar outra audiência. A gente pede a presença da senhora também nessa audiência, que é super importante. Mas aí dá um convite para a senhora em questão de novembro, a presença da senhora é super importante. Tá? E assim, eu falo com o senhor em questão da polícia civil, né? Se eu não me engano, é assim, aquelas balas que saem com aquela arma para matar o nosso povo preto, e o governo federal não está preocupado pela nossa nação, está preocupado em fazer cadeia, comprar arma e comprar bala para poder destruir as nossas vidas. Infelizmente, a gente que paga através do imposto, eles ainda usam mais para tirar nossos filhos. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a mesmo, né? A doutora, não conhecia a doutora Débora, estou vendo agora. Às vezes eu vi a doutora pela televisão. E assim, o rapaz ali, como é o nome dele? Lissandro. Assim, quando você falou, apresentou aí o número de mortes de policiais, e que você também falou que precisaria da sociedade civil nesse apoio, eu fiquei pensando, imaginando que essa sociedade civil, Alessandro, quando vai reivindicar os seus direitos, ou quando vai... exemplo disso foi agora na votação da DIN que foi adiada. Teve muitos companheiros quilombolas indígenas que foram agredidos, recebidos pela polícia lá do Distrito Federal com spray de pimenta e com violências. Então, assim, os policiais, eles, como o rapaz aqui falou, que ele também é policial, que eles vêm sofrendo essa discriminação por parte dos patentes, e muitas das vezes ele tem descarregado em quem? Ele tem descarregado nas pessoas que não tem nada a ver. E assim, para a sociedade civil estar realmente dando esse apoio, os policiais também precisam entender que a sociedade, quando está reivindicando os seus direitos, precisa ser respeitado. E não muitas das vezes recebido com pancadaria, recebido com spray de pimenta e até recebido a tiro. Só essa pergunta que eu queria fazer para você. Como isso tinha a ver com nossa história escravista, é importante que a gente lembre que boa parte da nossa noção de justiça, de pena, de crime, de punição está relacionado com a nossa história escravista e surgiu no quintal das Casas Grandes. Então, quando a pessoa fala hoje, eu tenho falado muito sobre a racialidade das palavras. Como assim? Quando as pessoas falam hoje bandido bom é bandido morto, ninguém está pensando em um ministro de Estado com um jatinho com meia tonelada de cocaína. Ele não está pensando nesse bandido. Eu estou falando a racialidade das palavras, porque quando eu falo a palavra para vocês aqui, a palavra traficante, ninguém vai pensar nesse ministro, vai pensar num jovem negro sem camisa com um fuzil.
Assim como quando eu falar a palavra político, ninguém vai pensar uma mulher negra de turbante, vai pensar um homem branco de terno e gravata. Por isso que a Iniciativa Negra resolveu recontar a história da política de drogas, também contando a história contida na racialidade das palavras. E quando a gente começa a pensar sobre isso, e a gente vê a história do momento em que se começa a pensar que deve-se controlar algumas substâncias psicoativas, a gente vai ver que ela já é fundada não na ideia. Aí eu estou dizendo, quando a gente diz que quem afirma que a política de drogas ela é um fracasso, é porque está apenas observando os objetivos declarados pela política. Quais são os objetivos de se manter um modelo de guerra às drogas? É controlar o mercado, é proteção da saúde pública, é redução da oferta de drogas. Esses são os objetivos declarados, mas quando a gente estuda a política de drogas no Brasil e no mundo, a gente vai encontrar os objetivos latentes, os objetivos reais daquele controle, e os objetivos reais daquele controle não são esses declarados pela política. Eles são, na verdade, fundamentais para o controle populacional. Se a gente for pensar a literatura, no Brasil, a primeira legislação que tenta controlar alguma substância psicoativa, não preciso dizer para vocês que a gente usa drogas desde que a gente está no mundo, né? Todo mundo aqui entende isso, né? Que não existe um precedente na história onde as pessoas não usavam drogas. Então a gente usa drogas desde que a gente está no mundo. Mas quando a gente começou a controlar essas substâncias no Brasil, em 1823, uma decisão no Rio de Janeiro da Câmara Municipal que era para controlar o pito do pango, e que inclusive já dava pista de quem se buscava criminalizar, já que a própria expressão pito do pango era utilizado pelos negros escravizados. Ao longo do século XIX, graças às diversas revoltas escravas que nós tivemos e mudanças importantes no processo político do Brasil, as elites políticas começam a pensar o que é que nós vamos fazer para o Brasil do século XX, já que se aproxima ao final da escravidão formal, não por nenhuma benevolência, mas também por causa das nossas lutas. E a professora Célia Maria Azevedo, ela fala no Onda Negra Medo Branco, a primeira fase do livro o pensamento das elites políticas naquela época era: o que fazer com o negro? O que fazer com o negro para o Brasil ser um país civilizado no século XX? Lembrando que a única ideia de civilização contida na cabeça daquelas elites era a possibilidade de o Brasil ser um país de brancos. Para o Brasil ser civilizado, ele precisa ser um país de brancos. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai exterminar parte dos negros. Como é que a gente vai fazer isso? A Guerra do Paraguai matou 40% dessa população. E agora a gente vai fazer o outro processo, de aprofundar esse processo de violência e conseguir manter as hierarquias raciais e sociais construídas no período escravista. Vários motivos foram elencados e várias políticas foram construídas, uma delas foi a guerra às drogas. Nesse momento, também se estava pensando como embranquecer o Brasil. Vocês lembram do processo de importação de brancos europeus, para clarear a população brasileira. E nos Estados Unidos também se estava discutindo o controle das substâncias psicoativas, completamente relacionada também com o controle de populações que disputava o mercado de trabalho do capitalismo industrial. Associava o consumo de álcool aos irlandeses, o consumo de ópio aos chineses, o de cocaína aos negros, e ainda relacionava o uso de cocaína pelos negros para o estupro de mulheres brancas, e isso atravessa o século XX, o uso de maconha com os mexicanos. Então, quando se dizia naquela época que se queria proibir essas drogas, não era por causa da saúde pública nem controle de mercado nenhum, era para controlar essas populações. E aí, quando a gente chega no Brasil, aqui na Bahia, em 1915, tem um professor da Faculdade de Medicina, ele é sergipano, mas ele é radicado aqui na Bahia, ele é professor da Faculdade de Medicina e de Direito, que ele é professor de Medicina Legal, professor Rodrigues Doria. Em 1915, ele fala num congresso em Washington que a maconha é uma vingança dos negros contra os brancos por terem usurpado a sua liberdade. Rodrigues Doria, ele é um cara fundamental para a ideia que nós vamos ter no começo do século XX sobre a necessidade de criminalizar as substâncias psicoativas. Então ele já deu a pista. Não importa, a questão dele não era o que se a maconha faz mal ou se a maconha faz bem. O negócio é que se a gente não criminalizar os negros, eles vão boicotar o processo civilizatório brasileiro para o século XX. E em 1932, quando a gente tem a legislação para proibir as substâncias psicoativas, se a gente ampliar o nosso olhar em torno daquela data de 32, a gente vai observar que vários outros mecanismos estavam sendo criados, como
a criminalização das religiões de matriz africana, o jogo do bicho, as manifestações artísticas, culturais, e quando uma pessoa negra não estava relacionada com mais nada disso, ela era vadia. Então, não havia qualquer outra possibilidade de construção de cidadania, porque não é verdade que o Estado brasileiro abandonou a população negra no pós-abolição. No pós-abolição, o Estado brasileiro reorganizou seu projeto de violência contra a população. Não é que ele abandonou, ele fez uma política, mas a política é de extermínio e de negação de cidadania. Essa é a política do pós-abolição. Então, quando a gente começa a observar que os principais elementos da criminalização da população negra vinculada ao campo das drogas não está relacionado com a substância nem com o seu potencial lesivo, mas encaixa inclusive no momento político de estabelecimento de diversos mecanismos para a criminalização dessa população, aí a gente começa a observar a história da guerra às drogas de uma outra forma. Porque para nós é importante contar essa história. Primeiro, eu não pude estar aqui na parte da manhã, mas eu soube que teve um debate sobre a figura do Capitão do Mato. E eu, como historiador, fui buscar uma história de um cara que ele era um proprietário de escravos, e ele era do Caribe e foi ao sul dos Estados Unidos para fazer uma palestra para outros senhores de escravos. E esse senhor, chamado Willie Lynch, ele começa a palestra dele assim: eu tenho um mecanismo de controle dos negros, e ele não fala dos escravos, ele fala dos negros, que se vocês repetirem nas suas fazendas, nós vamos manter o controle sobre os negros nos próximos 300 anos. Willie Lynch falou isso em 1712. Há 300 anos atrás ele falou que ele tinha um mecanismo de controle dos negros, que se os outros brancos senhores de escravo replicassem esse formato, manteria-se o controle pelos próximos 300 anos. E uma questão fundamental era a construção de mecanismos de controle que não fossem protagonizados, mas que tivessem negros como elementos fundamentais para o controle dos próprios negros. Então, a figura do Capitão do Mato tem a ver com esse lugar da história, assim como a figura da polícia militar também tem a ver com essa história do Willie Lynch, da qual inclusive dizem que veio o verbo em inglês linchar. Então, quando a gente chega hoje nos resultados práticos da guerra às drogas, a gente começa a verificar o quanto ela é um grande sucesso. No Brasil hoje nós vamos voltar à marca dos 60 mil mortes por ano. Nós temos mais de 600 mil pessoas encarceradas. A guerra às drogas legitima uma parte importante das mortes e do encarceramento. E aí, quando a gente vai fazer esse debate e vai falar sobre direitos humanos, aí eu lembro que nós vamos inclusive precisar dizer quem são esses humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, as pessoas não identificam todo mundo como humano. Não basta você ser uma pessoa para você ser um humano. Porque se tivesse 60 mil pessoas brancas mortas no Brasil, o Brasil estava parado. Mas, como tem 60 mil corpos tombando e as pessoas contam elas como número, não como seres humanos, nós não temos mudanças radicais nesse processo, porque ele tem exatamente a ver com toda a nossa história de país. Esses são os elementos fundamentais para a gente pensar a política de drogas, para a gente não achar, por exemplo, que quando a gente descriminalizar todas as drogas ou legalizar todas as drogas, a gente vai superar esse quadro. E eu defendo as duas coisas, tanto descriminalizar como regulamentar, mas ela não vai resolver o nosso processo de genocídio. Uma pista: a professora e atriz, advogada Dina Alves, negra, de São Paulo, a dissertação dela chama Réis Negras, Judiciário Branco. Ela pegou várias mulheres negras criminalizadas em São Paulo e percebeu que todo mundo que estava criminalizando na correia de criminalização dela no judiciário era branco. Se a gente não muda isso, não muda o processo de criminalização da nossa população. Por mais que nós tenhamos brancos de boa vontade, não vai acontecer isso, porque isso é diretamente um espaço de disputa de privilégio. E as pessoas precisam reconhecer isso. Inclusive, primeiramente, os brancos e brancas que são parceiros precisam reconhecer isso
que para nós sentarmos na cadeira, alguém vai ter que levantar. Mas a gente ficou do lado de fora o tempo todo. Não é que a gente estava no cantinho em pé assistindo, não. A gente estava do lado de fora. A gente entrava, na verdade, somente para recolher os copos e varrer o auditório. Então nós temos que pensar sobre isso, para a gente pensar exatamente quais são os mecanismos que nós vamos precisar desconstruir para mudar esse quadro de genocídio. Nós temos um quadro, por exemplo, que nos últimos 14 anos o encarceramento de mulheres cresceu 567%. 567%. 70% das mulheres estão criminalizadas por drogas. Aí eu fiz uma comparação, uma atividade que eu estava fazendo aqui em Salvador mesmo. Inclusive ela faria maior impacto em Salvador do que qualquer outra cidade do Brasil, porque eu falei, e se criminalizassem o Dendê? Aí a galera já ficou, eita, Dendê não. Aí eu continuei a minha fala dizendo, não, mas é porque para mim, criminalizar o Dendê ou a maconha, tanto faz. Porque não importa se é Dendê, se é maconha, como não importa se é explosivo ou se é pinho-sol. Porque nós somos criminalizados antes de chegar na substância. Então não importa se é Dendê, ou se é maconha, ou se é pinho-sol. Nós já estamos criminalizados antes de encostar na substância. E nós temos um modelo de guerra às drogas que ela não é proibitiva, ela é restritiva. Porque se vocês olharem, por exemplo, aqui no bairro de Salvador, por acaso não acontece tráfico de drogas no Corredor da Vitória, ou na Pituba, ou no Horto, acontece. E todo mundo sabe que acontece. E a polícia também sabe que acontece, o Ministério Público sabe que acontece, o jornal sabe que acontece. Mas quantas vezes a gente vai ver um pé na porta no Corredor da Vitória? Nunca. Quando a gente tem, por exemplo, a decisão de um juiz no Rio de Janeiro que determinou que era possível a polícia entrar em determinada região de favela em todas as casas sem mandato. Isso demonstra que as pessoas não reconhecem aquelas como detentoras de direito. Por isso que eu estava dizendo a necessidade de a gente humanizar os humanos do qual a gente está falando. A gente tem uma política que é fundamental, eu não estou falando contra ela, ela é muito importante no campo da saúde, que chama Humaniza SUS. Ela ficava pensando, então o SUS antes não era pensado para humanos, era pensado para quem? Toda vez que a gente fala sobre o debate dos direitos humanos, a gente precisa apontar isso, porque um dos elementos fundamentais do racismo, para ele se perpetuar, é desumanizar as pessoas. Ele parte daí, ele só pode estruturar todas as nossas outras relações, porque ele nos desumaniza antes de tudo. Então, quando a gente começa a contar a história da guerra às drogas, a gente vê hoje nos Estados Unidos, que é 1/4 da população carcerária do mundo, ou seja, 25% de todas as pessoas que estão encarceradas são encarceradas nos Estados Unidos. E a população negra nos Estados Unidos, mesmo sendo minoria, ela é a maior taxa populacional no sistema prisional. Aí você pergunta qual é o motivo? A guerra às drogas. Nós nunca, em nenhum momento, nós tivemos uma guerra contra as drogas. Eu podia até perguntar para a Major aqui, mas eu e nem vocês acredito que já tenham visto a polícia dar um tiro em pé de maconha. Então não existe uma guerra contra substâncias. A guerra é contra pessoas. E quando a gente adota o modelo de guerra, tudo mais que a gente queira fazer no campo dos direitos humanos, mesmo com as melhores das vontades, ela vai ser sempre limitada pelo nosso modelo de guerra. Quando a gente pensa que a política de drogas hoje tem uma possibilidade e, na verdade, um grande instrumento e uma história que está completando no Brasil agora 30 anos de redução de danos, quando a gente pensa uma outra possibilidade de atenção ao uso da substância, nós temos hoje boas tecnologias, boas experiências, bons profissionais, redutores e redutoras de danos, super capacitados nesses últimos 30 anos, boa parte, inclusive, pelos movimentos sociais. Eu estava agora até fim de semana passado, estava lá em Curitiba, no congresso de HIV/AIDS e hepatites virais, e a gente fez uma reunião com as principais organizações da redução de danos, e a gente estava falando sobre isso. Por mais que nós tenhamos aqui reunidos as boas e melhores práticas, ela vai ser sempre limitada pelo modelo de guerra. Nós não vamos conseguir ampliar a possibilidade dos direitos humanos, conseguir acolher e cuidar de todas as pessoas, se a gente não reverter a ideia de que no Brasil a gente vai tratar a política de drogas como uma guerra. Porque, primeiro, o ministro não é a primeira pessoa que a gente viu na mídia, inclusive com um carregamento bem parecido, né? Um foi no jatinho, o outro foi no helicóptero, mas a mesma quantidade parecida, meia tonelada de cocaína.
Ele nem é chamado de traficante. Eu nunca vi alguém chamar ele de traficante. Fora isso, o tráfico de drogas ele movimenta 500 bilhões de dólares por ano. Uma das instituições que mais ajudaram, já foi condenado em cortes internacionais a lavar todo esse dinheiro do tráfico de drogas. A gente passava todo dia na frente e olhava a campanha na televisão, que era o Banco HSBC, maior lavadora de dinheiro do tráfico de drogas na América do Sul. Mas quem é que chama o gerente da HSBC de traficante? Os meninos da comunidade de lá ficam trocando um pacotinho de biscoito para 10, dividindo. Sim. 5 bilhões de dólares, eles que são aviãozinhos que montam um tiro. Isso. Aí eles ficam brigando por causa de um pacote de biscoito. E são essas pessoas que elas vão ser caracterizadas enquanto os traficantes. A culpa de circular as drogas são essas pessoas. Aí as pessoas falam, aí um dia tem uma operação da polícia, encontra a casa de um cara do tráfico de drogas dentro da favela e a casa tem uma piscina e uma televisão grande e fala, olha como o tráfico dá dinheiro. Aquela pessoa muitas vezes não pode nem mais sair da sua comunidade, é ele que está ganhando com o tráfico de drogas de verdade. Os meninos que são mortos cotidianamente, eles já foram completamente desumanizados ao ponto de, nas próprias narrativas da historiografia, as pessoas falarem isso como peças que são substituídas muito rapidamente pelo tráfico de drogas. Nós não temos, e aí eu vou encerrando, né? E vou aproveitar para pegar dois elementos muito rapidamente do que aconteceu na última semana, algumas reportagens que surgiram. Um era sobre o lançamento do livro de Ney, né, da Rocinha, porque desde que ele foi preso rolava toda aquela construção do grande criminoso, e ninguém contou a história daquela pessoa, dizendo que quando ele entrou no tráfico, ele primeiro reduziu os homicídios, ele aumentou o lucro, e ele entrou porque a filha dele precisava de um tratamento de saúde que custava 20 mil reais e que ele não conseguia em nenhum outro lugar. Porque ele foi desumanizado, ele é um monstro. Aí o Estado, tranquilamente, o tempo todo a gente vê no jornal que não tem nenhum problema de fazer acordo de leniência com os deputados e senadores envolvidos no escândalo Lava Jato. Mas eles não levam em consideração a possibilidade de redução de penas para os traficantes a partir desse processo, não levam em consideração isso, não é possível, até porque se alguém que fosse do comando sentasse para fazer uma delação e dizer, você quer que eu te diga quantos delegados, policiais, juízes, promotores que estão relacionados com o tráfico de drogas, eles não vão poder fazer essa delação premiada, porque vai rodar muita gente. Então, hoje nós temos um mecanismo muito importante de controle da população negra, que é esse modelo que é chamado de guerra às drogas, e toda vez a gente lembra, não, ele é uma guerra contra pessoas, ele é uma guerra contra nós, e ele está funcionando muito bem. Obrigado. Acredito que esse é o caminho, no alto caminho. É preciso ter esse diálogo transdisciplinar, inclusive. Parabenizar a fala da mesa, em especial do professor Eduardo Ribeiro, ali, brilhante. E queria dizer uma colocação. A política de guerra às drogas, ela dá continuidade a um projeto genocida que está nas gênesis do Brasil, enquanto Estado. Isso me parece um ponto até indiscutível. Agora, muito que se falou aqui foi colocando a polícia como parte ativa nesse projeto de genocídio, e se esqueceu de dizer que o Ministério Público é parte ativa nesse projeto de genocídio. O Judiciário é parte ativa nesse processo de genocídio. Por quê? Porque a gente constata o tempo todo pedidos de prisão preventiva contra um jovem, geralmente negro, pego com pouca droga. Quem é que pede essa prisão preventiva? É o Ministério Público. Quem é que pede a condenação? É o Ministério Público. Quem é que decreta a prisão preventiva? É o Judiciário. Quem é que condena e manda lá? É o Judiciário. Então, assim, a polícia, ela contribui ativamente nesse projeto de genocídio, ela contribui. Tanto quanto o Ministério Público contribui, tanto quanto o Judiciário contribui. Não adianta a gente buscar sensibilizar a polícia, dos governantes, e não sensibilizar o Ministério Público e o Judiciário, que poderiam estar sendo muito mais ativos nessa luta. Os promotores poderiam, no juizado criminal, não aplicar a transação e pedir a inconstitucionalidade do artigo 28, constitucionalidade latente, princípio da lesividade. Como é que o consumo próprio pode ser lesivo a terceiro? Eu nunca vi um promotor não aplicar a transação penal e pedir a inconstitucionalidade incidental. Nunca vi.
O que eu vejo na minha prática como advogado são pedidos de prisão preventiva com fundamentação genérica, com base nas palavras do policial, decretação de prisão preventiva também com fundamentação genérica e condenações por tráfico, onde a prova para distinguir o usuário do tráfico se dá unicamente com os testemunhos policiais, quer dizer, o judiciário apenas ratifica o que foi dito pela polícia. Então, aquilo que foi operado pelas agências primárias de criminalização, com toda a questão do estereótipo, da atividade, o Ministério Público e o Judiciário vão lá e ratificam. Então, a minha esperança é que os promotores que estavam presentes aqui nesse evento, e os juízes também, saiam daqui refletindo, levem isso para seus pares, e no próximo auto dos flagrantes que parem na sua mesa, lembrem disso. Quando forem pedir a prisão preventiva, lembrem disso, vocês estão sendo partes ativas no genocídio da juventude negra, quando vocês pedem a prisão preventiva, quando vocês pedem a condenação de um jovem preso com pouca droga. Parte ativa no genocídio, não é só a polícia que pratica o genocídio da conta. O Judiciário e o Ministério Público têm ampla atuação nesse ponto. E por isso que esse evento me parece tão importante. A gente começar a refletir daqui e mostrar a postura daqui. A gente já pode fazer diferente amanhã. Os promotores que estavam aqui, amanhã já podem mudar o entendimento dele no parecer. Espero que assim seja, né? Não ficamos apenas aqui debatendo e não levemos isso para a prática, porque a gente precisa levar o quanto antes para a prática. Não precisa esperar o governo legalizar, descriminalizar. Não precisa, vocês têm poder. São o Ministério Público, são o Judiciário, podem decidir diferente. Então, era só essa palavra final aqui. Obrigado. Bom, eu vou fazer só duas observações muito rápidas, considerando que o microfone na mão. Concordo totalmente com o Daniel Marques. A gente fala muito de polícia aqui, mas nós esquecemos do restante do sistema de justiça. Concordo totalmente. Enfim, estamos igualmente atravessados aí por por todas as questões identificadas aqui ao longo desse dia de hoje. Então, enfim, quero deixar isso muito claro. Com relação aos policiais mortos, que eu falei, da divulgação, não foi a questão de não divulgar. O que me incomoda um pouco nessa campanha é porque ela sugere que há um lado que merece luto e outro não, porque só divulga a morte de um lado e há mortes de outro lado. Todas as mortes merecem luto, todas as mortes merecem ser choradas. É só isso. Não é uma exclusão, não é discriminar de forma alguma. Eu só não acho que o policial, porque mate, ainda que há trabalho, ele mereça, ele tem uma qualidade melhor que as outras pessoas que morrem no confronto com o policial. Acho que todos merecem ser igualmente chorados, e eu acho que a morte é para ser lamentada dos dois lados. É só isso que eu gostaria de falar. Rosimeire, eu quero te apresentar aqui o Dr. Gabriel, atual Procurador Regional dos Direitos do Cidadão na Bahia. Tem que ser chamado para ir a Rio dos Macacos. Agora, a Luciana não é pergunta, não. Eu fiquei tão feliz quando você falou assim. Não, tem que ter uma pessoa capacitada. Eu digo, não só capacitada, ser militante. E você falando, parecia ela. Porque você vive o problema. É uma militante, é isso que está faltando. O que falta no nosso país é trabalho de rede, ouvir estamos trabalhando corretamente. Eu sou assistente social ainda assim. Eu acho que eu sou a única assistente social que diz assim, não quero mais novas políticas. Porque as políticas que
anotei muitas coisas. Eu acho que é um debate importante. Eu tive uma atividade, eu acho que há uns 2 anos atrás, lá em São Paulo, e era um debate sobre desmilitarização da polícia. E uma questão que foi colocada pelo Fórum pela Desmilitarização lá na Paraíba foi justamente a questão do tratamento dos policiais. E aí eu já ouvi algumas pessoas assim respondendo da perspectiva de que as violências cometidas pelos policiais não podem ser justificadas pelas violências que eles recebem, obviamente. Mas eu também acho que é importante a gente pensar sobre isso. E quando eu digo isso, porque na militância antiproibicionista, eu tenho 10 anos militando na militância antiproibicionista, e como eu defendo a regulamentação de todas as substâncias psicoativas, o fim da guerra às drogas, toda essa pauta nossa, a galera sempre falava assim, a galera que é contra a polícia. Eu nunca fui contra a polícia, os policiais, os trabalhadores e trabalhadoras da polícia. Eu acho de verdade que a polícia militar, ela não é um equipamento de segurança pública. Eu não acho. Ele é um equipamento de guerra. Ele é um equipamento de guerra, o treinamento demonstra que é um equipamento de guerra, só que é um equipamento de guerra organizado contra um inimigo interno, que no caso somos nós. Eu acho que quando a gente faz um debate sobre polícia democrática e direito à segurança, aí eu estava lembrando que eu participei de uma atividade com a Anistia Internacional, a professora Mariana Poças também estava lá, em Recife, há pouco tempo atrás, e aí eu tirei um elemento de lá que era muito interessante, mas obviamente que a gente já tinha contato com isso, mas era sobre a resolução de crimes, sobre o quanto a justiça funciona, né? Porque a gente tem um senso comum, e a mídia também reforça esse papel, de que o Brasil é o país da impunidade, né? Ou que no Brasil a justiça não funciona. As duas coisas são equivocadas. Primeiro, o Brasil não tem como ser considerado um país da impunidade se nós temos considerado enquanto elemento da impunidade, se for a prisão, nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo. Terceira, então nós não somos um país da impunidade. Segundo, a justiça funciona, e eu estava lembrando, justamente era o dado que um professor lá de Fortaleza estava apresentando, que ele apresentou uma mancha, né, sobre a quantidade de mortes concentrada pelos bairros, e obviamente, assim como em Salvador, assim como em Recife, como assim em São Paulo, os bairros mais brancos tinham menos homicídios e os bairros mais negros tinham muito mais homicídios. Agora, a taxa de resolução dos crimes nos bairros brancos era, tinha uma relação inversamente proporcional. No lugar em que matava muita gente, a resolução era muito baixa. No lugar onde matava-se pouca gente, a resolução era muito alta. Então não é que a justiça não funciona, ela funciona para o que ela foi construída. Por isso que eu estou dizendo que o importante da gente recontar a história do modelo do sistema penal e da política de guerra às drogas é a gente conseguir verificar esses elementos para a gente conseguir se concentrar no que a gente realmente precisa combater. Porque eu estou combatendo um modelo de segurança pública que é pautado pelo genocídio do meu povo. Eu não estou combatendo os trabalhadores e trabalhadoras da polícia. Nunca foi esse meu trabalho, meu papel, e não quero que isso aconteça de verdade. Hoje, nós temos esse quadro de 60 mil mortes no Brasil, e a gente lembra que, por exemplo, a mídia que funciona, inclusive na construção da narrativa de quem é o criminoso no Brasil, né? Isso é inclusive estudado pelas ciências jurídicas e pelas ciências sociais, a construção do criminoso. A ideia inclusive num momento, vocês que são da área jurídica sabem inclusive mais do que eu, um momento em que se começa, na verdade, a observar mais a figura do autor do crime do que o próprio crime. Então a criminalização foi antecipada antes dele começar a cometer o crime, ele já é um criminoso. Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos o caso de Rafael Braga agora, e nós estamos, ao mesmo tempo que nós estamos observando o caso de Rafael Braga, nós estamos observando todos os desenrolados que estão acontecendo do ponto de vista das operações de crimes de corrupção. E aí muita gente está, muitas vezes, abismada com o que está acontecendo com o judiciário, como condenações sem provas, como decisões coercitivas absurdas. E eu fiz questão de lembrar, na verdade, que esse era o expediente mais comum da justiça brasileira. Sempre foi isso, na verdade, condenação sem provas, abuso de autoridade, só que ela estava concentrada nas nossas comunidades. E ninguém estava falando sobre isso, que era fundamental debater. E Daniel falou uma coisa que é
interessante que a gente pense. Realmente as pessoas não conseguem compreender o papel do judiciário nessa máquina genocida e, por acaso, dos equipamentos que contribuem de forma importante para o genocídio, o judiciário talvez seja o mais branco, e é o que a gente menos conversa sobre. Então, eu tive a oportunidade de ver alguns debates, mas acompanhando um encontro que teve de magistrados negros, e comecei a pensar sobre isso. Uma das coisas fundamentais, inclusive ensinado por nós, por outra mulher preta, a senhora Carneiro, quando ela fala do combate ao epistemicídio, é a presença do nosso corpo e das nossas inteligências, como elas mudam as estruturas. Por isso que a gente não tem condição de mudar esse quadro de genocídio, se a gente não conseguir mudar essa perspectiva que é contaminada, que é organizada, que é pensada para ser seletivo, para ser violento, e para ser violento contra a parte da população, e sobretudo a população negra. Então eu queria deixar essa contribuição aqui no final. Eu queria agradecer muito a contribuição de vocês e a da mesa, a escuta de vocês e a paciência e as contribuições que vocês deram para mim também, que eu sempre saio anotando muitas coisas e depois vou alimentando mais as coisas que eu vou aprendendo. Então muito obrigado e boa noite. Vou voltar para casa. Bom, o meu sou um ser humano, pai de família, tenho 3 filhos e militei no movimento estudantil, enfim. E por que tem que dizer isso? Porque nessa frase, eu sou um ser humano, é uma frase simbólica e forte. Porque é para trazer mesmo para a realidade, dizer, olha, tu é um ser humano antes de qualquer coisa, teu sangue é vermelho, tu tem problema de dívida, problema de família, normal, eu não sou o herói. Não existe herói. Mas a sociedade coloca como herói. E aí é importante fazer, inclusive, um recorte de sociedade. Qual é a sociedade que nos coloca como herói? Qual é a sociedade que acha que o bandido bom é bandido morto? Qual é a sociedade que joga centenas de policiais para fazer o enfrentamento da favela? Já que ele falou uma coisa meio dia que eu achei bacana, assim, lá no almoço, né? Gastou-se 20 milhões de reais para fazer aquele espetáculo na favela da Rocinha. 20 milhões de reais. Para apreender 9 pistolas, que custariam em torno de 10 mil reais. Esse é o processo de segurança pública. Tem uma foto na internet de um militar do exército com uma caveira. Essa é a segurança pública. É isso que se faz, aí eu concordo. Aliás, na minha fala eu trago isso. A gente, na lógica daquilo que nós somos treinados e ideologizados para fazer, a gente faz muito bem. Manter vocês tudo tranquilo lá, não te mexe, fica aí. Não vai ali, eu não sei como é que é o bairro nobre de Salvador, mas não vai no Morumbi em São Paulo, não vai na Avenida Atlântica em Balneário Camboriú, não vai lá na Avenida Beira-Mar em Florianópolis, ou no centro de Joinville. Porque se tu for lá não pode, lá é os 5% da elite que vão mandar nós tudo. E aí vamos ter que discutir, vamos falar sobre segurança pública? Vamos falar sobre educação, sobre saúde, sobre saneamento básico, sobre ocupação de espaço público. Se for para fazer debate, e aí esse é o processo. Vamos mudar aquilo ali, ó, polícia democrática e direitos à segurança para polícia democrática e segurança no direito. E vamos pegar aquela Constituição de 88 e cumprir pelo menos 1/3, doutora Débora, do que está ali, para todos os cidadãos brasileiros, todos, inclusive os praças da Polícia e do Bombeiro Militar. E aí, quando eu falo praça da Polícia e do Bombeiro Militar, é importante dizer, a senhora falou uma frase que eu achei bacana, a senhora foi lá falar com o comandante. A senhora falou com uma pessoa que é o comandante, que é um gestor. Nós temos 4 polícias, em 2, 4 em 2. Na PM nós temos os oficiais e os praças, são 2 polícias. E na Polícia Civil nós temos os delegados e agentes, são mais 2. Assim como tem na Polícia Federal. Então já começa por aí, o nosso modelo é todo maluco. O comandante, nesse papel que ele está representando ali, ele recebeu uma ordem de um juiz.
ratificada por um promotor. Em alguns casos sim, nós sabemos disso. Ok? Assim como eu não posso generalizar na perspectiva de que todo Ministério Público, ou todo Judiciário, ou todo, enfim, né? A gente tem na polícia hoje policiais que pensam diferente e que querem um modelo diferente. E aí, doutora Débora, é onde entra a necessidade de dizer que tem 500 policiais mortos, porque tem 500 famílias hoje abandonadas pelo Estado. A mãe que ficou, a esposa que ficou, os filhos que ficaram, estão passando fome. É só ir no Rio de Janeiro verificar. Em Santa Catarina nós temos 4 policiais mortos em uma semana. Para receber o seguro é um parto. Eu vou lá no Ministério Público pedir ajuda? Virem-se. Isso é problema de vocês, na PM nós não mexemos. Inclusive no controle externo, já ouvi de promotor, o controle externo na PM nós fazemos no judiciário, lá na Polícia Civil. Então esse processo tem que ser colocado de forma macro. Hoje nós passamos o dia todo aqui e se falou em polícia, 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 polícia. Nós não somos os únicos responsáveis pelo modelo e pelo processo de segurança pública. Nós prendemos, nos últimos 10 anos, triplicamos o número de presos. Resolveu a segurança? Não resolveu. Nós aumentamos a pena para quem mata policial. Diminuiu a morte policial? Não resolveu. Nós temos um Estado e uma sociedade que é formatada, idealizada e gerida e trabalha na perspectiva de excluir a sociedade. 85% da sociedade é isso que está dando. E o desarmamento também que não resolveu. Hoje de manhã nos Estados Unidos morreu 50 lá, né? Não sei se alguém chegou a ver. E aí tem deputado aqui defendendo que tem que dar arma para todo mundo. Aí eu digo para os policiais, se todo mundo tiver arma, não vai morrer 500, vai morrer 3 mil policiais. 5 mil, porque daí todo mundo vai ter arma. Então nós temos um corpo político completamente viciado, corrupto, que monopoliza um debate, faz um debate errado, e no último ano e meio isso foi péssimo para qualquer tipo de avanço. O que se discute hoje em segurança pública, do ponto de vista de tomada de decisão efetiva? Redução da maioridade penal, estatuto de desarmamento e aumento de pena, o que nós temos feito há 30 anos, na questão do aumento de pena. Não diminuiu. Tem gente, tem promotores do Ministério Público que fizeram uma carta, mais de 100 assinada, que rodou o Brasil todo, defendendo a redução da maioridade penal. O aumento de pena para isso, quer dizer, é um processo muito mais complexo. Qual é a questão da polícia? E aí nós temos que discutir, e queremos discutir, estamos aqui aptos para discutir polícia. Eu já apanhei da polícia também. Quem apanhou? Eu também apanhei da polícia, já cheirei bastante gás. Já fiz várias greves de policiais no Brasil e já apanhei bastante. Já fiquei foragido 3 semanas. Porque a polícia queria me prender. E o que eu queria? Uma revolução? Acusaram nós de ser revolucionário. Aqui na Bahia, acusaram de ser revolucionário, de tomar o Estado. Não, nós queríamos aumento de salário. Veio alguém do Ministério Público, da sociedade civil, veio alguém do Judiciário apoiar? Não. Ao contrário. Ao contrário. Para criminalizar. Em 2008, se eu fosse condenado em cada crime que eu fui denunciado, dava 170 anos de prisão. Qual era o meu crime? Reivindicar salário. Dar uma entrevista. Não justifica, doutor, eu concordo. Tudo que eu falei ali não justifica. E não é para justificar, porque nada justifica uma morte. Nada justifica uma morte. Eu digo, eu já levei um tiro. Eu quase morri, eu fiquei 28 dias na UTI. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu tenho dito em poucos espaços. Como é que se deu o meu tiro? Como é que se deu a situação? Eu estava numa pizzaria, comendo pizza. O rapaz foi assaltar com um capacete. E aí ele chegou e eu vi, a pessoa que estava comigo viu, mandou eu ficar parado. Eu fiquei parado, eu estava armado. Eu fiquei parado. E qual é a ideia minha? Eu vou deixar ele assaltar, depois eu vou tentar resolver. Ele puxou o cabelo da menina para trás e engatilhou 38 na cabeça, na minha frente. Eu falei, ele vai matar a menina. Aí eu levantei e disse, calma, cara. Calma, ela vai te dar o dinheiro. Quando ele fez e virou para o meu lado, eu vi o olho dele brilhar. Ele me reconheceu. Ele apontou a arma no meu peito, uma distância de 40 centímetros. E eu não... Ele vai atirar, ele me reconheceu, ele sabe que eu sou policial. Eu consegui bater a arma, pegou aqui, atravessou, enfim, eu caí. Fui para o hospital, aquela coisa toda. 2 meses depois eu peguei o menino.
Eu prendi esse menino desde os 12, 13 anos de idade. Usuário de droga, família completamente estruturada, pai alcoólatra, mãe drogada. Aí o cara me atirou. Aí depois, enfim, passou o tempo. Eu sou formado em Direito. Eu faria a defesa desse cara no judiciário, mesmo levando tiro. Ele fez tudo aquilo ali porque tem um contexto que o colocou naquela situação. Ele também é produto de uma realidade de uma nação excludente, elitista e que está matando policiais e outras pessoas. E enquanto a gente não entender esse processo, nós vamos estar chovendo na molhada e o policial vai estar enxugando gelo. A pior atividade que eu tenho que fazer na minha vida é uma reintegração de posse. Eu chorei em 2 ou 3 oportunidades quando eu tive que fazer reintegração de posse, porque eu vi menininhas pequenas, 2, 3 anos, chorando. Chorei. E eu fiz uma agora, recentemente, lá em Balneário Camboriú. 900 policiais foram deslocados para tirar 3 mil pessoas que foram colocadas lá por políticos, com promessas de que resolveriam o problema depois. O político não se elegeu, ficou as pessoas. E aí tem que ir lá a polícia resolver. Então todo esse conjunto de situação tem que ser colocado. E sim, nós queremos uma polícia diferente. Eu quero uma polícia diferente. Eu quero uma sociedade diferente. E não estou fazendo um discurso ideológico, marxista, socialista, direitista, qualquer coisa. Estou fazendo um discurso humano, minimamente humano. Porque eu olhar o outro, se colocar no lugar do outro e dar uma condição mínima de vida para esse outro, não é marxista, não é ideológico, é humano. E se a gente não pensar nisso, enquanto sociedade, nós vamos continuar matando e morrendo. É o sem camisa matando o descamisado. Doutora Débora, para encerrar, a questão dos policiais. Eu coloquei, coloco e faço, e a gente faz essas campanhas para visibilizar essa categoria, que é invisível, porque ninguém aqui sabe o que acontece dentro de um quartel. Ninguém sabe. Pouca gente sabe o que acontece efetivamente dentro de um quartel, as humilhações de todo dia, etc, etc. Eu coloquei fazemos essas campanhas para dizer que nós trabalhamos 400 horas por mês sem receber hora extra, que o nosso colete está vencido, que o armamento é inadequado, que a Taurus, que está aí fazendo campanha para armamento, tem vendido arma para a polícia com defeito e tem matado o policial, inclusive. Porque pouca gente olha o soldado, o cabo, o sargento e o subtenente da PM, que é esse pessoal que está lá na rua dando a cara para bater. 4, 5 meses com salário atrasado no Rio de Janeiro, morrendo e matando, sendo jogado, né? E aí entra o debate, né? Policial no fogo cruzado. O Estado é o maior incentivador enfim, que gera violência nesse país. E aí é nós que temos que resolver o problema. Eu coloquei aquilo ali para trazer essa realidade dessas mulheres, policiais, mães, filhas, esposas, que estão abandonadas pelo Estado brasileiro. E aí eu faço a pergunta: se fosse 300, se fosse 500 promotor, se fosse 500 juiz, 500 médico, 500 vereador, teria a mesma reação? Não. Policial também é só número, tal qual é a população negra, jovem, pobre, marginalizada, porque temos tudo no mesmo papel, mesmo lugar, a gente ocupa o mesmo lugar de fala. E aí, claro, doutora Débora, tem uma questão que é fundamental, que é a espetacularização da violência. Nós estamos num momento social em que degolar uma pessoa e mandar no WhatsApp ficou bacana, é legal. É tal qual era o Coliseu de Roma, quando botavam pessoas lá no meio para se matar, e todo mundo batendo palma e aplaudindo e mandando matar. E a gente tem que discutir isso. O que nós, enquanto sociedade, porque até agora, e já encerro, desculpa delongar, até agora tá bacana, porque é o praça matando o jovem negro pobre, é o jovem negro pobre matando o praça. Eu quero ver quando chegar em Copacabana, e vai chegar, cedo ou tarde, vai chegar no Morumbi, Samira, vai chegar na casa do deputado, do governador, vai chegar na casa do dono da empresa grande aí que financia esses caras. Aí quando chegar pode ser que alguém caia na realidade de desfazer um monte de besteira que tem feito nesse país ao longo dos 500 anos. Ok? Obrigado a todos e todas, e desculpe os abalos. E procuradores da República que trabalham, né, com a polícia, a gente sabe da
da dificuldade mesmo do trabalho do policial, que é sempre uma linha muito limítrofe na hora do trabalho e como fazer. A questão é, de fato, o desafio de... a gente sabe, eu vi aquele texto final ali, que o policial quer voltar para casa vivo, né? E assim, eu acho que é importante também acrescentar, além disso, de quando ele voltar para casa, ele também não ter precisado fazer nenhum tipo de violência contra ninguém, ou não se permitir fazer de modo algum. Porque, assim, o que eu tenho visto, infelizmente, eu estava no plantão esse final de semana, infelizmente, plantão forçado, que eu adoro trabalhar, trabalho 24 horas por dia. Só que eu odeio esse plantão. Porque eu trabalho com o meio ambiente, com as comunidades tradicionais, trabalho outra coisa, eu não trabalho com esse negócio de prisão em flagrante, é um negócio horrível. Só que todo mundo que chegava com essa prisão em flagrante dizia, apanhei da polícia. Todos os casos que eu peguei nesse final de semana. Então, alguma coisa está um pouco errada, né? Então, eu concordo muito com essa situação de que nós estamos num sistema e que todo sistema tem responsabilidade. Daniel não está aqui mais, mas eu concordo com essa ideia. Eu acho que o Ministério Público tem responsabilidade, acho que o Poder Judiciário tem responsabilidade. Agora, quem está no dia a dia, na linha de frente, é a polícia mesmo. Então, assim, essa forma de contato muito presente, ela vai ter uma diferença muito grande numa mudança de postura. E eu trabalho com muitos policiais no dia a dia, Débora. Pelo trabalho de fiscalização que a gente faz, eu trabalho com 40, 50 policiais das diversas instituições, PRF, PF, PM, Polícia Civil, com muitos delegados. A gente faz uma força-tarefa que a gente mobiliza 40, 50 policiais, junto com outros técnicos de outros órgãos, sempre tantos profissionais, né? Então, o que a gente percebe é que muitas vezes até os policiais que estão trabalhando com a gente no dia a dia do meio ambiente, quando a gente pauta a questão dos direitos humanos, os policiais falam o direito dos humanos, né? Os direitos dos bandidos. E a gente tenta mostrar para esses policiais que, na verdade, não é que direitos humanos é para todo mundo, é para policial, é para... Olha o que esses bandidos fizeram
chefe